Oi, gente, tudo bem? Daniel por aqui. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito de pensar dentro da caixa e não fora da caixa, pensar dentro da caixa. Eu estou começando um quadro novo aqui para falar com vocês a respeito de técnicas para a gente aprimorar a nossa criatividade, para a gente ser mais criativo no nosso dia a dia como designer, como profissional de tecnologia, trabalhando com X, como pessoa, etc. Eu acredito muito que criatividade é algo que você exercita, não é um dom, você não nasceu criativo nem nada, é uma coisa que a gente exercita. Quanto mais você exercita, mais você vai conseguir ter ideias criativas, então você precisa fazer esse exercício. A gente não é uma máquina de ter ideias assim o tempo todo, mas a gente pode usar técnicas para aprimorar, ter ideias quando a gente precisa ter ideias. Então, essa primeira técnica que eu vou trazer aqui, de pensar dentro da caixa, é algo que eu vi a primeira vez, algo similar, num documentário chamado Objectified, que é um documentário muito legal a respeito da construção de produtos, no caso de produtos físicos, cadeiras, móveis, etc. E nesse documentário tinha uma cena onde uma equipe de design falava que eles tinham tipo uma biblioteca de materiais, uma estante com materiais assim, e que eles usavam esses materiais para terem ideias de novas texturas, de novas cores, de novas reações. Então eles tinham desde tecidos, veludo, até molas, objetos metálicos, para eles ali dentro terem contato com novas coisas e dali terem novas ideias para outras novas coisas. Então é algo que vocês podem começar na casa de vocês hoje. Então vocês podem começar depois a fazer isso com os escritórios de vocês, com os departamentos de design da empresa de vocês. É uma coisa muito legal para colocar também dentro de reuniões, para a gente poder falar a respeito de algum determinado produto. Normalmente eu associo isso àquele dia que criança leva brinquedo na escola, sabe? Que você fala, trouxe meu brinquedo, olha, esse é meu G.I. Joe, isso daqui é meu senhor cabeça de batata. Então eu acho que sabe, mostre e fale a respeito de alguma coisa. Outra referência que tem a respeito disso é o livro Das Coisas Nascem Coisas, do Bruno Munari. Então esse livro aqui, quem já leu, depois aí deixa um comentário, mas é um livro muito legal a respeito da construção de produtos, né? A respeito do design, e ele tem um capítulo chamado Ficha de Análise. Então o que eu vou fazer basicamente é falar a respeito de produtos que estão dentro dessa caixa louca, vocês já vão ver, e vou usar um pouco desse método de ficha de análise para encarar os produtos. Então essa ficha de análise é uma série de perguntas que você faz para o objeto, a respeito do objeto, né, que você tenta responder, como por exemplo, qual é o nome do objeto, quem é o autor do objeto, quem é o produtor do objeto, quais as dimensões do produto, o material, o peso, técnicas, etc, 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 qual o custo, qual é a ergonomia do objeto, o acabamento, a manuseabilidade, vamos falar palavras difíceis, a durabilidade, etc. Valor, blá blá blá. Então tem várias coisas que a gente pode pegar para encarar um objeto. Então, um livro sensacional, Das Coisas Nascem Coisas. Aliás, assim, eu tô gravando esse quadro em preto e branco para dar um ar misterioso. Vou pegar a minha caixinha aqui, eu tenho uma caixa lotada de coisas, ó. Uma caixa cheia de cacarecos. Basicamente, a ideia de você ter uma caixa criativa é você pegar objetos, preferencialmente objetos que você não tenha, que você não esteja tão preso a ele, que você use muito no seu dia a dia, porque você vai deixar essa caixa pública para as pessoas da sua empresa. Então é como se você levasse um objeto para o teu escritório, para essa biblioteca de objetos, um ou mais, lógico, vários objetos, para fazer uma composição ali dentro de um ambiente onde tenham várias coisas, para a gente pegar essas coisas, manusear essas coisas, discutir a respeito dessas coisas. Na sua própria casa, você pode fazer uma gaveta de coisas que você põe, mas uma caixa de coisas, mas eu acho que é melhor se você fizer isso com objetos que você não fique dependendo de tirar da caixa, porque, nossa, verdade, preciso pegar o meu bagulho, tá dentro da caixa de cacareco. Então, não é coisa de acumuladores, hein? Então, você vai guardar essas coisas dentro da caixa para poder fazer essas atividades. Então, o mais legal é se você puder fazer isso em grupo, porque outras pessoas vão trazer objetos peculiares para dentro desse ambiente e vocês vão conversar a respeito disso. Eu vou pegar, por exemplo, um objeto aqui. Esse é um objeto. Você sabe o que é isso aqui? Vocês já viram? Vejam o objeto. Vamos, dê zoom no objeto. Vai, objeto.
Isso é um objeto para fazer medidas. Então, ó, vamos medir aqui a diagonal da nossa tela. Aqui, ó, diagonal da tela. Ó, diagonal da tela. Então, quanto tem essa diagonal de tela aqui? Aqui, para mim, está dando 58 centímetros. Então, isso é um objeto para fazer medições. Então, por que esse objeto eu levaria para um dia de mostrar objetos? Porque esse objeto ele faz uma coisa maravilhosa, maravilhosa, que é o seguinte: você levanta o objeto, é muito fácil eu levantar aqui a minha reguinha, e eu tenho um botão que recolhe a reguinha. Ao contrário, por exemplo, de uma mangueira de lavar quintal, que você pega aquela mangueira de esguicho e depois que você termina de lavar o quintal, ela não tem um botão que ela recolhe assim sozinha, pelo menos a minha não tem. Então esse objeto aqui tem, e é mais fácil do que se eu tivesse que enrolar ele na mão. Então esse é um objeto muito legal. Se eu fosse encarar e fazer uma ficha de análise dele, eu ia falar, por exemplo, assim, tá bom, qual a dimensão desse objeto? Ah, esse objeto tem 6 por 6, tem 6 centímetros, assim, mais ou menos, por 6 centímetros. E aqui ele tem 3 centímetros. Ah, legal, e qual o material desse objeto? Ah, esse objeto é feito de plástico, na sua maior parte, com uma, sei lá, uma corda de nylon aqui, um pedaço metálico aqui dentro, que é o que faz a mágica. O que faz a mágica tem também uma presilha metálica, que faz um barulhinho metálico, ó. Adoro esse barulhinho metálico. Então, ele tem vários materiais, ele não é feito de um material só, são vários materiais. Legal, e como é que são os acabamentos desse material, desse produto, desse objeto? Bom, ele tem aqui, não dá pra ver porque ele está preto e branco, muito misterioso, mas ele tem aqui um botão que se destaca dele, primeiro pela cor, que ele tem outra cor, ele é laranja, na versão colorida, é laranja. Esse botão aqui é laranja, então ele se destaca, eu posso ver o botão, e é de propósito, né? Então esse material é um plástico mais brilhante, ele é emborrachado em volta, aqui é um plástico mais duro, né? Aqui tem um acabamento brilhante aqui assim, então ele tem várias características do acabamento. Como é a ergonomia dele? Eu consigo segurar ele com uma mão, mas eu não consigo usar com uma mão só, por exemplo, eu tenho que usar com duas, mas eu consigo desligar com uma. Então legal, e quanto ele custa? Custa mais ou menos R$30. Como é a ancestralidade dele? De onde veio esse objeto? Qual a história desse objeto se tornar o que ele se tornou? Ele passou por um histórico de refações até ele virar esse objeto? Por exemplo, essa característica aqui, de que eu não preciso clicar num botão para ela ficar assim, não são todas que são assim. Algumas você tem que apertar o botão para ficar de pé, e outras você aperta o botão para recolher. Então, assim, isso são várias evoluções desse objeto. Quem é o fabricante desse? Esse é fabricado por uma marca chamada Dexter. Se eu não me engano, é a marca da Leroy Merlin. Se eu não me engano. Então, esse é americano, né? E aqui ele tem, por exemplo, um sistema de medições aqui falando que tem 70 milímetros, não sei, tem informações. Então, enfim, esse objeto serve para o quê? É fácil saber qual a função desse objeto? Qual a função que ele declara que ele tem? O que ele diz que ele é? Ele diz que ele é uma ferramenta para fazer medições. Legal. E ele faz essas medições? Ele funciona bem? Ele é a única coisa no mundo que serve para fazer isso? Eu preciso ter outros objetos junto com esse para fazer a função dele? Ou ele é isolado? Ele mesmo faz toda a função que ele diz que ele faz? Então, todas essas coisas são análises que você pode fazer de um objeto e que é muito interessante você fazer. Então, assim, eu recomendo mesmo, vai até a tua cozinha, pega um objeto e tenta. E por que isso é bom para a criatividade? Por que é bom para a criatividade? Porque passear no parque também não é? É também, viu? Mas isso é bom para a criatividade porque várias dessas perguntas vocês não vão saber responder. Então você não vai saber responder, por exemplo, uma pergunta que é qual a técnica de construção dele. Eu não sei como ele foi construído. Então, isso daqui foi usinado, isso daqui foi injeção, como ele foi feito? Num produto digital, como ele foi feito? Isso é React? Isso é nativo? Isso é uma página HTML? Como ele foi feito? Então eu discutir qual é a técnica dele me faz ter que pesquisar coisas. E quando você pesquisa as coisas, outras coisas vão aparecendo. Então, assim, é muito bom a gente pesquisar uma coisa, porque começa a aparecer, uma técnica nova que eu não conhecia de fazer um produto. Um outro jeito de comprar o produto. Um outro jeito de descrever um produto. Um outro jeito de não sei o quê. E todas essas ideias que vão aparecendo, que você vai olhar, elas vão aparecer porque você começou a analisar um único objeto. Então, agora imagine se você tiver uma caixa cheia de objetos muito loucos, o que não vai acontecer, hein? Então é importante a gente ter esses múltiplos objetos e ter essa nossa ferramenta de análise aqui, ó,
nosso cérebro para poder analisar esses objetos. Recomendo isso muito, muito, muito também para analisar os produtos digitais. Então você pode fazer uma caixa virtual, por exemplo, usando o Pinterest ou alguma coisa, para fazer um catálogo desses objetos para você poder também discutir com alguém, né, mostrar para alguém o que é que aquilo lá representa, que história aquilo tem. Outras coisas você pode fazer. Trouxe outros dois objetos legais aqui. Os objetos fazendo barulho, adoro os objetos fazendo barulho. Esses aqui são objetos que têm uma função declarada interessante. Ele serve para sacar rolhas, é um saca-rolha, então é para abrir uma garrafa de vinho. Então esse objeto aqui, ele tem um material, eu posso ver o material dele, tem mais do que um material. Deixa eu dar zoom aqui, porque senão o negócio não vai. Então ele tem um material aqui, que é um metálico, tipo um alumínio, sei lá, um estanho, não sei. Mas como eu não sei, eu teria que pesquisar o que é esse material. Este material é o quê? Isso é aço escovado? Isso é aço cirúrgico? Que tipo de material existe para eu fazer uma coisa dessas? Esse plástico daqui é o plástico, eu chamaria de plástico chulé. Então, ele tem um pedaço plástico aqui e ele faz aquele negócio lá que ele tem um bracinho, né? Que abre e fecha o bracinho. Epa, vamos fazer aqui, ó. Eita, nós. Aqui, ó. Uhul! Fazendo exercício. Ele pode sair voando também. Au, bater no meu dedo. Au. Mas ele pode sair voando. Então, todas essas coisas... Nossa, é muito legal fazer isso, Lê. Vamos, venham, me persigam. Então, esse objeto que é um saca-rolha já me deu uma ideia doida aqui, que ele é um objeto que parece um bichinho voando. Então, isso estimula a minha criatividade. Então, ele estimula a minha criatividade. Esse outro aqui é a versão mais cara. Uou, quebrei o negócio aqui, derrubei. Olha, tá o cachorro lá, tio. Então, esse aqui é a versão mais cara dele. Mas é a mesma coisa, essencialmente é o mesmo objeto. Tem uma diferença. Esse cara aqui eu tenho que fazer assim, depois puxar. Esse aqui eu nem preciso, esse aqui é só ir fazendo. Tchuc, 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 tchuc. Ele vai auto-trazendo a rolha. É muito legal. Ele tem também uma função que eu... que eu suponho, que eu descobri agora, porque tá também enferrujado, mas ele tem um negócio aqui que eu acho que é para limpar não, abrir aquele lacre. Deve ser para isso, para abrir o lacre. Alguns desses tem um canivetinho junto assim que tira. Então, se eu pegar esse objeto e encarar como é o material dele, qual é o processo de construção dele, com quem ele concorre, ele funciona isoladamente, ele é um objeto que ele por si só cumpre a função dele, eu preciso de outros objetos paralelos. Então, por exemplo, esse caso aqui, eu preciso de um objeto paralelo, porque para poder abrir o lacre eu preciso de uma faca. Esse outro aqui tem uma faca embutida. Então esse objeto vale por 2, esse aqui vale por 1. Como eu falei, alguns desses daqui tem um negocinho ali para poder até abrir outros tipos de garrafa. Então esse objeto só serve para uma coisa. Esse objeto serve para duas coisas na mesma coisa. Então toda essa análise eu posso fazer com um objeto que está ali dentro de uma caixa. Então minha recomendação de novo... Tem objetos que você não dependa muito dele, porque você pode deixar ele armazenado, ou, se for o caso, deixar ele no seu escritório, deixar ele junto com o seu time. Então você levar ele e deixar ali igual a brinquedoteca da escola. Então você leva ele para a brinquedoteca para que ali você discuta esse tipo de produto. É uma técnica maravilhosa para você também aprender a contar histórias a respeito do produto que você tem. Então contar uma história a respeito desse produto. Por que eu tenho esse produto? Por que o Daniel tem esse produto? Eu comprei esse produto aqui porque eu precisava fazer uma medição para fazer um rack que eu tenho para apoiar a TV, etc. Então eu construí um rack e eu precisava medir ele melhor. E eu tinha uma outra dessa, que veio num kit de ferramenta, mas sumiu. Algum amigo pegou emprestado e sumiu. Sempre some essas coisas, né? Então aí o que eu fiz? Eu fui lá e comprei outro para poder medir o meu tal do meu rack. Então eu precisava que ela fosse grande o suficiente, tivesse mais de 2 metros. Essa daqui tem 5 metros. Então eu tenho uma história que eu me lembro do que eu fiz com ele, o que eu construí com ele, de onde veio esse objeto. Já esse objeto aqui eu comprei numa época que eu bebia vinho. Hoje em dia eu não bebo nada, mas que eu bebia vinho, então eu comprei para poder abrir melhor do que esse. Esse é aqueles que eu não sei como esse objeto veio parar na minha casa. Eu não tenho a menor ideia. Eu não sei se isso aqui veio grátis quando eu compro alguma coisa, se alguém comprou e largou aqui, alguém esqueceu. Eu não tenho a menor ideia de como isso parou em casa. Então esse objeto, ele não me diz nada, mas ele é muito legal. Ele parece um bonequinho saindo nadando. E ele poderia nadar e virar a cabecinha dele cada hora para um lado. Pega o ar, solta o ar. Ó, é muita criatividade mesmo. Então, assim, você ter esses objetos, saber a história dos objetos é um negócio muito legal. E, então, uma coisa para vocês fazerem na próxima reunião de vocês, na próxima coisa que vocês vão fazer, aquele evento online com o Zoom, com a equipe de design de vocês, fala a respeito dos objetos do cotidiano, tragam os objetos para dentro da discussão e façam fichas de análise a respeito daqueles objetos.
mesmo que seja um objeto digital, mesmo que seja sabe, que as pessoas não possam pegar no objeto, mas é muito legal quando vocês puderem fazer novamente encontros presenciais, levar esses objetos, deixar ali numa biblioteca para pegar. Sugestão de objetos. Objetos que tenham texturas diferentes, que tenham pesos diferentes, objetos que contem uma história, objetos que são a primeira versão de um objeto muito famoso, objetos que foram construídos por alguém famoso ou não, objetos que são caros ou baratos. Você não vai deixar um objeto caro ali. Objetos que você não usa mais, mas que já teve uma importância para você e que é legal você falar dessa importância para as pessoas poderem fazer essa identificação nostálgica, às vezes, com o objeto. Então é legal ter esses vários tipos de objeto. E por último, eu trouxe só um objeto aqui e mais um livro para falar de um outro aspecto que a gente pode fazer na hora que encara esses objetos, também para a gente trazer informações e estimular a nossa criatividade. Então, esse objeto é lógico, eu não poderia deixar de trazer este objeto. Vamos lá, zoom no objeto, vamos lá, foca nesse objeto. Então, este cara aqui, vocês já viram, porque eu já mostrei várias vezes, e ele em preto e branco, agora vocês entenderam porque o vídeo é preto e branco, ele em preto e branco, isso aqui fica maravilhoso, ele não tem cor, né, que é uma coisa que também está na análise ali, eu posso analisar se ele tem cor, aliás, acho que não está ali, cor, acho que ele não fala. Mas esse objeto é uma peça de alumínio, puro alumínio. Eu sei quem é o autor é um designer chamado Philip Stark, eu sei qual é a função declarada dele, é um espremedor de laranja, chama Juice Salif, então eu sei o nome do objeto, eu sei quem fez o objeto, eu sei quem produziu o objeto, foi a Alesi, eu sei do que ele é feito de alumínio, eu sei qual é o tamanho dele, ele tem 35 centímetros, eu sei o peso dele, ele deve ter 350 gramas, eu sei a função declarada, eu sei a função real. A função real dele não é a função declarada. Isso daí a gente vai discutir neste livro do Donald Norman, que é o Design Emocional, na versão que tem a capa certa, hein? Então, no Design Emocional, o Norman fala que um dos pontos de vista desse produto, um dos objetivos desse produto é ele criar uma discussão. Então, esse produto ele tem uma ligação emocional com o proprietário, porque ele também conta uma história e discute histórias com as pessoas. Então eu chamo isso aqui de puxador de assunto. Isso é um puxador de assunto. No design emocional, o Norman fala que você tem 3 aspectos emocionais que você vê no objeto. Então ele tem um aspecto que ele chama de aspecto visceral, ou seja, o objeto é bonito. Esse objeto é bonito. Então naquela caixa de objetos, vocês podem dar uma nota para visceralidade. Olha, esse objeto para mim, ele é muito visceral. Ele fala muito comigo na camada de eu bater o olho e falar, mano, isso aí é muito bonito esse objeto. Então isso é a camada visceral. Vários objetos têm visceralidade explícita, visceralidade programada para ser visceral, ou seja, poliram um objeto para ele ser mais visceral. Você tem uma camada chamada comportamental, que esse objeto cumpre a função dele como objeto, por exemplo, espremer laranja, ou seja, a usabilidade dele é boa, eu consigo usar ele para espremer uma laranja. Eu tenho um outro vídeo, depois vocês dão uma procurada, onde eu mostro eu espremendo uma laranja com ele, e ele não é lá essas coisas para espremer laranja, mas ele é lá essas coisas para ser um objeto bonito. E ele tem uma camada, que é uma camada chamada reflexiva, que é justamente a camada da discussão, a camada do... Nossa, o que esse objeto traz para a minha discussão? O que esse objeto me traz como cultura? O que esse objeto fala comigo, com os meus pares? Que história eu tenho antes, durante e depois do uso do objeto? Então todas essas coisas, tá aqui no design emocional, são coisas também que você reaplica para aqueles objetos. E tudo isso começa só com uma caixa cheia de cacareco. Então, dica de criatividade, faça uma caixa de cacarecos e conte histórias dos cacarecos para as pessoas nas reuniões, conte histórias dos cacarecos para você mesmo, aprenda a fazer análise disso, porque a partir do momento que você começa a ser mais analítico, você começa a fazer curadoria do que você está olhando, você começa a aprimorar a tua capacidade de ver as coisas, de entender a função das coisas, de entender o que é bom, o que é ruim nas coisas, e você sendo mais analítico, você começa a ser também o melhor designer, porque você começa a usar essa sua capacidade de análise para analisar seu próprio produto, seu próprio objeto de design, e você começar a criar produtos melhores. Isso daí, com certeza, vai fazer você entender mais da sua própria disciplina. Então é isso, essa é a dica. Primeira dica desse vídeo aqui de processos de criatividade para a gente fazer é pensar dentro da caixa. Se você gostou do vídeo, clica ali no like ali do vídeo, dá um coração, manda para as pessoas que você gosta, assine o canal e se prepara porque a gente vai ter outros vídeos de coisas malucas e tchau!